Oração da madrugada. Palavra profética. Eu sou o pastor Celso Medeiros e a partir de agora estarei orando por você e pela sua família. Não divida o reino de Deus. Ore comigo. A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, eu venho até você trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra desta noite que nós vamos meditar está no livro dos Salmos, no capítulo de número 31 e no versículo de número 12, aonde a palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Mesmo os fortes, mesmo os mais poderosos, mesmo os mais valentes, mesmo aqueles que a Bíblia menciona como grandes heróis da Bíblia Sagrada, mesmo eles tiveram os seus momentos de fraqueza. Mesmo os maiores conquistadores como Davi, Salomão, como Elias, como Eliseu e tantos homens de Deus como Abraão, todos tiveram o seu dia de fraqueza. E nesta noite eu quero trazer uma palavra para você. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que nas lutas da vida tem confiado em Deus, diante das circunstâncias da vida, tem depositado a sua confiança no Senhor, não tem desfalecido, tem acreditado no poder do Deus ao qual você serve, tem orado, tem jejuado, tem estado na presença de Deus. Muitos são líderes, pastores, presbíteros, diáconos, pastoras, mulheres de Deus, homens de Deus, que se perguntam muitas vezes por que estão passando por certas situações da vida. E por mais que tentamos explicar, dizendo que Deus está nos provando, muitas vezes não entendemos. Assim como Davi, quando escreve esse salmo, ele se sente, aleluia, nesse versículo, ele se sente esquecido no coração do povo. Ele se sente esquecido, aleluia, no coração das pessoas. E ele se sente também como um morto. Ou seja, ele se sente inútil, sem importância, sem valor. Aleluia, louvado seja Deus. E ainda mais, ele diz, sou como um vaso quebrado. Um vaso quebrado não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Este era o sentimento do grande rei Davi. Este era o sentimento daquele homem conquistador, daquele mesmo que matou o gigante Golias, daquele mesmo que destruiu batalhas, destruiu exércitos inteiros, aleluia, que acreditavam no poder do seu Deus. Aquele mesmo Davi que escreveu o Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 121, dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O mesmo que escreveu o Salmo 125, dizendo, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas a verdade é que todos nós temos um dia de fraqueza. Todos nós temos o nosso dia, aleluia, de angústia. Todos nós temos o nosso dia de aperto no coração. Louvado seja Deus. Aleluia. E Davi aqui está nos dando um exemplo, meus irmãos. Que mesmo sendo ele o grande rei Davi, mesmo sendo ele o homem mais poderoso da terra daquela época, mesmo sendo ele o homem mais valente na terra naquela época, ele não pôde evitar, aleluia, este dia de se sentir esquecido, de se sentir sem valor, sem importância, como um vaso quebrado. Mas isto não quer dizer que Deus o havia esquecido. Isto não quer dizer que Deus o havia abandonado. Isso não quer dizer, meus irmãos, que ele foi derrotado por essa situação e que essa situação não mudou na sua vida. Pelo contrário,
Aleluia, nós sabemos que Davi morreu em ditosa velhice, aleluia, quando orou ali ao Senhor e passou, aleluia, o trono para o seu filho Salomão, como havia prometido para Betseba. Louvado seja Deus. Sabemos que Davi venceu ainda outras batalhas, que Davi, aleluia, conquistou outros reinos e que conquistou muitos e muitos tesouros para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas, aqui nesse momento, talvez se alguém falasse para Davi, Davi, a tua vida não vai permanecer assim. Davi, os teus inimigos, todos aqueles que se levantaram contra você, o Senhor vai destruir, o Senhor vai lançar por terra. Talvez Davi não acreditasse. Por quê? Porque ele estava vivendo um período, aleluia, de fraqueza espiritual. Ele está vivendo um período de total fraqueza espiritual. Encontramos isto também na vida de Elias, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, quando a Bíblia diz que Elias, ele foge de Jezabel, ele foge da luta que ele tinha que encarar, e ele vai para uma caverna se esconder ou até mesmo desejar a morte para si. Ele está vivendo um período de fraqueza espiritual. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, aleluia, por mais forte que seja, por mais poderoso que seja, ele vai passar por esse momento. Ainda que seja por um breve momento, aleluia, como o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi ao jardim do Getsêmani, quando ele foi ali orar, e a Bíblia diz que ele está orando, e ele está orando com tanta angústia, com tanta ansiedade, com tanto desespero, que ele fala para Deus: Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Naquele momento, Jesus também está passando por um momento de fraqueza espiritual. Lógico que logo em seguida ele responde, aleluia, louvado seja Deus, sendo ele Deus, ele em seguida já responde: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Louvado seja Deus. Muitos irmãos que estão, pastores, obreiros, obreiras, homens de Deus, mulheres de Deus, que passam por este momento, talvez alguns até mesmo pensem em desistir do rebanho, pensem em abandonar as igrejas, pensem, aleluia, a deixar tudo e voltar para trás, aleluia, mas nós não somos melhores do que Davi, nós não somos melhores do que Elias, nós não somos melhores do que aqueles, aleluia, que fizeram a obra antes de nós. Todos passaram por este momento de fraqueza espiritual, aleluia, neste momento, aleluia, nós aprendemos com Jesus que o segredo para se vencer, aleluia, este período de fraqueza é se retirar para a presença de Deus, tirar um tempo de oração sozinho na presença do Senhor, tirar um tempo de descanso no altar do Senhor, na presença de Deus, aleluia, buscar refúgio, aleluia, somente em Deus, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem pelo que está em cima de nós ou por aquilo que se levantou contra a nossa vida, simplesmente dobrar os joelhos na presença do nosso Deus e acreditar que o mesmo Deus que nos chamou, o mesmo Deus que nos capacitou, o mesmo Deus que nos deu a missão, que nos chamou para a obra a qual Ele colocou em nossas vidas, Ele vai fazer a diferença na nossa vida. Eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode estar esquecido aos olhos dos homens, você pode estar esquecido aos olhos daqueles que você ajudou, daqueles que você amou, daqueles que você socorreu. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nesta noite. O Senhor, Ele não se esqueceu de você. E o que diz a palavra de Deus, aleluia, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Não desfaleça as tuas mãos, porque a tua obra tem uma recompensa. O Senhor tem visto e o Senhor vai abençoar. Mesmo que você esteja como Davi hoje, dizendo: eu sou esquecido no coração deles, sou como morto, sou como um vaso quebrado. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo 2 Coríntios, capítulo de número 12, ele diz assim: louvado seja Deus, que na fraqueza dele se aperfeiçoava o poder de Deus.
Ele diz: quando sou fraco, então sou forte. Meu irmão, o cristão, na sua fraqueza, ele fica forte. Por quê? Porque na sua fraqueza, ele busca o Senhor. Na sua fraqueza, ele deposita toda a sua fé em Deus. Na sua fraqueza, ele acredita no poder sobrenatural de Deus. Mesmo que todos lhe viraram as costas, mesmo que todos venham contra a sua vida, ele acredita no poder sobrenatural de Deus. E isso se faz na vida dele força. Isso se faz na vida dele o poder sobrenatural de Deus, de mudar uma situação, de transformar uma situação para a glória do Senhor. E nesta noite eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está passando por este período, não desfaleça as tuas mãos. A tua obra tem uma recompensa. Na tua fraqueza, o Senhor será glorificado na sua vida. Neste momento de angústia que você está vivendo, neste momento de solidão, de abandono, de esquecimento, de tristeza, de se sentir incapaz, inútil, o Senhor será glorificado. Ele vai te levantar desta tristeza, assim como fez com Davi, ele vai fazer também para com a tua vida. Louvado seja Deus. Davi, quando escreve o Salmo 32, logo em seguida, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Louvado seja Deus. Ao terminar o capítulo 31, versículo 24, ele diz assim: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Veja que Deus muda toda a história. O mesmo Davi que está se sentindo, aleluia, um vaso inútil, agora está dando uma palavra de incentivo. Amai o Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai eterno e Deus maravilhoso, eu quero neste momento, em nome de Jesus, interceder por este meu irmão, interceder por esta minha irmã, que se encontra, meu Deus, num período de fraqueza espiritual, que se encontra passando pelo vale do esquecimento, que se encontra, ó Deus, se sentindo angustiado, ó Deus, e se sentindo inútil, incapaz, sem força. Eu creio, Jesus, que o Senhor há de estender as tuas mãos sobre eles. E o Senhor há, meu Deus, de fazer uma obra tremenda, de fazer a diferença, meu Deus, de abençoar, meu Deus querido, poderosamente a vida, meu Pai, deste meu irmão, desta minha irmã, este obreiro, esta obreira, este pastor, esta pastora, esta missionária, este homem de Deus, esta mulher de Deus. Que o Senhor esteja agora, Pai, visitando cada um deles, papai, assim como os demais irmãos que estão me ouvindo neste momento. Que o Senhor levante a sua mão poderosa para abençoar estas vidas, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Celso Medeiros, pastor da Igreja Missionária Cristo para as Nações, Ministério Viver pela Fé, da cidade de Flórida, no Paraná. Você que recebeu esta mensagem, repasse ela para as pessoas que você ama e não esqueça, diga sempre um amém, para que eu continue.